E aqui estamos palpites de sábado, dia 14/12. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Uhul! Campeonato alemão, Augsburg contra Leverkusen. O Augsburg é o 13º e o Leverkusen o 3º. Nos últimos 5 jogos o Augsburg venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos o Leverkusen venceu os 5. Palpite, fora vence. Mainz contra Bayern. O Mainz é o 9º e o Bayern o 1º. Nos últimos 5 jogos o Mainz venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos o Bayern venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Palpite, fora vence. Jogo over, mais de 2 gols e meio. Campeonato argentino, Racing contra River. O Racing é o 5º e o River o 4º. Nos últimos 5 jogos o Racing venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos o River venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato espanhol, Raio contra Madrid. O Raio é o 12º e o Madrid o 2º. Nos últimos 5 jogos o Raio venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos o Madrid venceu 3 e perdeu 2. Palpite, fora vence. Campeonato francês, Marseille contra Lille. O Marseille é o 2º e o Lille o 4º. Nos últimos 5 jogos o Marseille venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos o Lille venceu 4 e empatou 1. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Rennes contra Mônaco. O Rennes é o 9º e o Mônaco o 3º. Nos últimos 5 jogos o Rennes venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos o Mônaco venceu 2 e perdeu 3. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato inglês, Arsenal contra Everton. O Arsenal é o 3º e o Everton o 15º. Nos últimos 5 jogos o Arsenal venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos o Everton venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Palpite, casa vence. Liverpool e Fulham. O Liverpool é o 1º e o Fulham o 10º. Nos últimos 5 jogos o Liverpool venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos o Fulham venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Palpite, casa vence. Jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato italiano, Cagliari contra Atalanta. O Cagliari é o 15º e a Atalanta o 1º. Nos últimos 5 jogos o Cagliari venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos a Atalanta venceu 4 e perdeu 1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Udinese e Napoli. A Udinese é a 9ª e o Napoli o 2º. Nos últimos 5 jogos a Udinese venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos o Napoli venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Juventus e Venezia. O Juventus é o 6º e o Venezia o 20º. Nos últimos 5 jogos a Juventus venceu 1 e empatou 4. Nos últimos 5 jogos o Venezia empatou 1 e perdeu 4. Palpite, casa vence. Jogo over, mais de 1 gol e meio. Mundial de Clubes, Pachuca contra Al-Ahly. Nos últimos 5 jogos o Pachuca venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos o Al-Ahly venceu 2 e empatou 3. Palpite, fora vence, empate e anula. Ou dupla chance, fora vence, empate. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Como eu disse antes, temos vídeos todos os dias. E se você tem um bom palpite para compartilhar comigo, algum jogo que você acha que é bom e ficou de fora, então comenta aqui embaixo. No comentário fixado tem um vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E eu te aguardo amanhã para o próximo vídeo.